Olá, bebezão! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos à nossa aula de movimento uniforme. E aí, quando a gente tem os movimentos, lembra que a gente classifica esses movimentos em uniforme ou variado. Quando é que eu vou ter a ideia do meu movimento uniforme? Eu vou ter a velocidade constante e diferente de zero, obviamente, porque se ela for igual a zero, a gente tem repouso. E a gente vai ter uma aceleração nula. Quando é que o meu movimento vai ser variado? A velocidade dele vai ser variada. Para isso, eu preciso de uma taxa de variação de velocidade, que é a minha aceleração. Quando eu tiver o movimento uniforme, eu vou dizer que essa velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. Já nossa taxa de variação da velocidade, nossa aceleração, variação da velocidade na unidade de tempo. Muito bem, no movimento uniforme, eu tenho a velocidade constante, e aí o que é que acontece? Eu percorro distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Repara, de 0 a 10 eu tenho 10 metros no intervalo de tempo de 1 segundo. Augusto, se passar mais 1 segundo, o que é que vai acontecer? Aí eu vou andar mais 10 metros. Ó, o ΔS foi mais 10. Depois, quem é o meu ΔS? Mais 10. E o intervalo de tempo, no meu caso aqui, 1 segundo. Então, no movimento uniforme, a característica principal dele é que a gente vai percorrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Quando o meu movimento vai ser variado, aí tem uma taxa de aceleração, o que é que vai acontecer aqui, galerinha? Quem vai aumentando linearmente é a velocidade. Repara no meu exemplo, de 10 até 20, a gente tem uma variação de 10 metros por segundo. De 20 até 30, eu tenho mais 10 metros por segundo. De 30 até 40, eu tenho mais 10 metros por segundo, e assim sucessivamente. Então, o que é que significa dizer que eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado? Significa dizer que, no intervalo de tempo de 1 segundo, a minha velocidade variou de 10 metros por segundo. Então, esse vai ser o nosso conceito de movimento variado. Enquanto no movimento uniforme, quem aumenta linearmente com o tempo ou diminui linearmente com o tempo é o espaço, no variado, quem vai aumentar ou diminuir vai ser a velocidade. Muito bem, alguns conceitos básicos para a gente relembrar. Na hora que eu tiver o espaço ou posição de um móvel, né, esse espaço vai ser a posição que esse móvel vai ter ao longo da minha trajetória. Eu vou ter uma escala para estar representando isso. E de onde o meu móvel vai sair, eu vou falar para ti que eu tenho uma posição inicial. Então, nosso espaço inicial é qualquer valor aonde esse móvel vai começar o movimento, aonde eu vou estar no início. A gente admite que no espaço inicial, o instante de tempo vai ser zero. Quando eu tenho a posição zero, eu vou dizer para você que eu tenho a origem dos espaços. Essa origem dos espaços pode ser igual ou diferente do espaço inicial. Então, o espaço inicial é a posição de onde o movimento começa. A origem dos espaços sempre vai ser a posição zero. Então, se você pegar algum exercício que fale que um móvel passou pela origem dos espaços, ele passou pela posição zero. Aonde o meu móvel vai encerrar, eu vou te ter a posição final. E aí, para classificar esse movimento como sendo um movimento crescente, que eu vou chamar de progressivo, ou o inverso, eu vou orientar minha trajetória. Então, sempre que eu tiver na ideia de ir a favor da trajetória, eu vou admitir velocidades positivas. Quando eu tiver contra a trajetória, eu vou admitir velocidades negativas. A velocidade de um corpo ela vai ser dada sempre pela relação entre deslocamento dividido pelo tempo. Aí, o que é que acontece aí? Essa velocidade ela é uma grandeza vetorial, ela vai ter módulo, vai ter direção e vai ter sentido. Em pequenos deslocamentos retilíneos, eu posso tratar como se fosse só um valor numérico, como se fosse uma grandeza escalar, tratar como se eu tivesse a ideia de rapidez. E no Sistema Internacional de Unidades, essa velocidade é dada em metro por segundo. Usualmente a gente usa o quilômetro por hora. Então vamos lembrar aqui. Se a gente tiver
1 quilômetro por hora, eu vou falar para você que 1 quilômetro são 1.000 metros e 1 hora tem 3.600 segundos. Repare, eu vou cortar 2 zerinhos aqui, dá para tirar mais um zero e botar uma vírgula. Aí aparece aquele famoso 3,6. Se eu estou em metro por segundo e eu quero aumentar a unidade para deixar em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Se eu estou em quilômetro por hora e quero chegar a metro por segundo, o que é que eu faço, Bezão? Aí eu divido por 3,6. Cuidado para não confundir a transformação de quilômetro e a transformação de hora separadamente. 1 quilômetro, 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. O 3,6 só vale quando eu estou com a combinação de metro por segundo e quilômetro por hora. Regrinha básica aqui, né? Você já está habituado a isso. Augusto, se eu tiver movimento uniforme e eu quiser achar velocidade. Velocidade. Se eu fechar aqui velocidade, ó, ficou espaço em cima, tempo embaixo. Mas eu quero achar o tempo. Ficou espaço em cima, velocidade embaixo. Eu quero espaço, velocidade vezes tempo. Muito bem. A velocidade escalar média, ela não é uma média aritmética simples. Não é eu pegar, eu tenho lá 3 velocidades, eu não vou pegar as 3 e vou somar e dividir por 3, não. Não é uma média simples, não. Ela vai ser uma média ponderada. Então, o que é que acontece? Se velocidade é distância sobre o tempo, e eu fiz um percurso no qual eu estou com 3 velocidades, então repara, eu vou ter o delta S1 mais o 2 mais o 3 pelo tempo 1 mais o 2 mais o 3. Não é V1 mais V2 mais V3 dividido por 3, não. Agora, quem é delta S? Delta S é velocidade vezes tempo. Então, essa é a ideia da média ponderada. Ó. V1 vezes T1 mais V2 T2 mais V3 T3 sobre tempo 1 mais tempo 2 mais tempo 3. E aí, essa equação ela pode aumentar ou diminuir. Professor, mas tem um caso simples lá que eu lembro que é produto pela soma. Como é que funciona isso? Vamos lá. Imagina agora que a gente só tenha 2 trechos. Um trecho 1 e um trecho 2. Se eu tiver tempos iguais, aí, quando eu tenho tempos iguais, fica a média das velocidades. A velocidade média é igual à média das velocidades, no caso de eu usar tempos iguais. Caso ele diga que a minha partícula percorreu uma distância 1x e uma distância 2x, espaços iguais, aí quando eu substituo naquela V1T1 mais V2T2 sobre T1 mais T2, eu vou encontrar aquela fórmula clássica. A velocidade média vai ser 2 vezes V1 vezes V2 por V1 mais V2. Mas espera aí, você só vai usar essa equação aqui quando a gente tiver 2 trechos de espaços iguais. Professor Augusto, e se eu não tiver o espaço igual? Aí, se você não tiver o espaço igual, você faz a resolução clássica normal, né? Vai ser quem? Delta S1 mais delta S2 mais delta sobre delta T1 mais delta T2 e substitui os dados que você tiver. Caso a gente tenha 3 trechos, aí o que é que vai acontecer? Tempos iguais. Beleza, fica a média, né, aritmética normal, V1 mais V2 mais V3 sobre 3. Agora, caso eu tenha espaços iguais, aí 3 vezes V1, V2, V3 por V1, V2 mais V1, V3 mais V2, V3 e assim sucessivamente. Quando a gente vai ter a ideia do nosso movimento, galera, lembra, se velocidade média é ΔS sobre ΔT, eu posso escrever que ΔS vai ser velocidade vezes ΔT. Tá, mas ΔS, Augusto, eu posso fazer como espaço final menos inicial. Isso. Aí isso aqui vai ser T, que multiplica tempo inicial menos tempo final. Eu posso admitir, galera, que sempre o meu tempo inicial vai ser 0 por um padrão de referência. Eu vou começar o movimento, eu vou começar a estudar um movimento, e quando eu começar a estudar o meu movimento, eu vou botar o tempo inicial como sendo esse tempo 0. Quando eu fizer isso, saca? Se esse tempo inicial aqui for 0, eu vou ter que S menos S0 é igual a VT. Logo, S, vamos passar isso aqui para o segundo membro, vai ser S0 mais VT.
E aí a gente tem a função horária dos espaços do movimento uniforme, onde S é a posição final, o S0 seria a nossa posição inicial, V é a velocidade e T é o tempo que a gente tem. Quando a gente tem um movimento, galera, eu vou precisar fazer uma classificação desses movimentos de acordo com a trajetória. Repara aqui na animação que você está tendo uma avenida em que você tem dois sentidos dela. Tá, Augusto? O nome dessa avenida aqui é uma avenida chamada de Avenida Leste-Oeste. Tá, se eu estou num determinado lado da avenida, eu estou indo de leste para oeste. Beleza. Quando eu estou indo de leste para oeste, eu vou admitir que a minha velocidade é positiva. Aí eu falo para você que eu tenho um movimento progressivo, eu estou a favor da trajetória. Mas um veículo que vinha do outro lado da rua, a avenida não vai mudar de nome, não. Ela não vai virar Avenida Oeste-Leste, não. Ela continua Avenida Leste-Oeste. E aí, como é que eu faço fisicamente para dizer que esse móvel está indo contra a trajetória? Eu vou falar para você que ele está em movimento retrógrado e eu vou admitir o sinal da velocidade negativo. Então, o sinal da velocidade é a favor da trajetória. Você vai admitir positiva. Contra a trajetória, você vai admitir que está negativa. Quando a gente constrói um gráfico do espaço em função do tempo, quando o meu movimento ele é uniforme, esse meu gráfico ele vai ser linear, uma função do primeiro grau, e aí eu vou ter aqui o meu espaço inicial, minha posição inicial. Aonde a gente terminar esse movimento, eu vou ter o nosso espaço final. Agora, lembra, gente, velocidade é ΔS sobre ΔT. Tá, Augusto? Se velocidade média é ΔS sobre ΔT, repara que se eu botar um ângulo aqui, meu ΔS é o cateto oposto, meu ΔT é o cateto adjacente. Acontece que cateto oposto sobre cateto adjacente é tangente. Então, num gráfico do espaço em função do tempo, a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta, é numericamente igual à velocidade. Então, eu posso fazer comparações para dizer se um objeto está mais veloz que o outro, olhando a ideia do ângulo. Quanto maior o ângulo, maior essa velocidade. Ainda quando a gente tem um diagrama do espaço pelo tempo, galera, saca que se eu tiver esse gráfico com a declividade para cima, meu espaço está aumentando com o passar do tempo. Então, olha só, meu espaço aumentou com o passar do tempo. Eu vou dizer para você que eu estou tendo um movimento progressivo. Professor Augusto, e se por acaso o meu espaço estiver decaindo com o passar do tempo? Aumentando, você já me disse, cara. Aumentando, eu tenho um movimento progressivo. Isso. Quando eu fizer aqui o nosso ângulo, a velocidade pega emprestado o valor da tangente desse ângulo. Mas se por acaso eu tiver o gráfico decrescente, galerinha, aí eu tenho um movimento retrógrado. O ângulo continua aqui, a velocidade, ou aqui, fica a seu critério, né, onde você quer medir esse ângulo. A velocidade ela continua igual à tangente desse ângulo numericamente igual, tendo o mesmo valor, e agora o nosso movimento é retrógrado. Eu vou dizer para você que eu estou indo contrário à trajetória, à orientação da trajetória. No diagrama ainda do espaço pelo tempo, repara para a gente fazer aqui as duas comparações, ó, crescente, progressivo, eu estou a favor da trajetória. O que é que eu consigo ter aqui, meninada? O espaço final é maior do que o inicial. Tio Augusto, e se eu estiver me deslocando contrário à trajetória, pode acontecer? Pode. Contra a trajetória, opa, gente, aqui eu botei maior que zero, maior que o espaço inicial, tá?
E aqui eu vou te dizer que o espaço final é menor do que o espaço inicial. Isso aqui, evidentemente, para me dar a ideia de que eu estou andando a favor ou contrário à trajetória. No gráfico da velocidade, se o meu movimento é uniforme, minha velocidade ela é constante. Então, no movimento progressivo, minha velocidade é positiva. No movimento retrógrado, minha velocidade é negativa. Eu estou a favor da trajetória no movimento progressivo contra a trajetória no movimento retrógrado. Ainda no gráfico velocidade vezes tempo, tem uma característica bem interessante aí. Que é que acontece, professor Augusto? Na hora que eu tenho um gráfico velocidade em função do tempo, eu consigo perceber para qualquer tipo de gráfico da velocidade em função do tempo, eu consigo perceber que a distância percorrida, né, vai ser numericamente igual à área do meu gráfico. Então, essa área do meu gráfico vai me dar a ideia dessa distância. Pessoal, na hora que eu tiver esse gráfico, vale tanto para MU como para MUV, qualquer tipo do gráfico velocidade vezes tempo. A área me dá distância, mas tem que ser velocidade em função do tempo. Então você vai ter que ficar atento e atenta quais são os dados que você tem aqui nesse gráfico. Então, Augusto, não é qualquer gráfico não, né? Não, tem que ser necessariamente o gráfico da velocidade em função do tempo. E se eu tiver um caso em que eu tenha movimento progressivo e movimento retrógrado, professor. Se eu tiver, por exemplo, uma velocidade positiva e uma velocidade negativa, como é que rola isso? Ó, isso aqui é um gráfico do MUV, mas a linha de raciocínio vale a mesma. Eu vou ter uma área 1, eu vou ter uma área 2, a distância percorrida vai ser a soma do módulo das duas áreas, e o meu deslocamento vai ser a soma algébrica das áreas, incluindo o sinal. Repara que a primeira área aqui, ela vai ficar positiva, que está acima do eixo. Mas a segunda área vai ficar negativa. Então, na prática, eu vou fazer um menos a outra. Já a distância percorrida é a minha soma modular dessas áreas. Quando a gente tiver uma ideia de encontro de móveis, ora, quando é que eu vou encontrar alguém? Quando eu estiver no mesmo local que essa pessoa. Então, se eu tiver encontro de móveis, eu tenho dois móveis quaisquer A e B, e eu vou ter uma posição de encontro. Eu vou ter um ponto comum em que eles vão se encontrar. Augusto, o que é que eu faço? Eu vou igualar as equações, eu vou igualar as funções horárias. Normalmente, aí eu tenho que fazer as funções horárias, normalmente nesse encontro aqui, eu tenho em sentidos opostos. Eu posso ter um encontro no mesmo sentido, um mais rápido do que o outro? Pode. O móvel de trás estando mais rápido. Mas nesse sentido aqui, eu tenho que me preocupar com o carrinho preto está com velocidade positiva, o outro carrinho está com velocidade negativa, porque está contra a trajetória. Para tentar fugir um pouquinho desses sinais, a gente também pode usar o conceito de velocidade relativa. Velocidade relativa é como se eu transferisse o movimento apenas para um dos móveis. Então, suponha que eu tenha aqui um móvel B que está indo com uma velocidade de 60 km por hora, e aqui eu tenho um móvel A que está com a velocidade de 80. Tá, qual é esse conceito aí da velocidade relativa? Na prática, eu vou te falar que o móvel A está conseguindo chegar perto do B pela diferença de velocidades. Então, enquanto o A chega com 80, o B se afasta com 60. Na prática, o A está chegando a 20 km por hora. Na hora que eu tenho esse conceito da velocidade relativa, galera, eu tenho que comparar. Dá uma olhada aí nessa animação que você está tendo. As senhoras, elas estão caminhando, porém em sentido contrário à escada. Então, se eu levar em consideração como referencial o topo da escada, eu vou dizer para você que essas senhoras estão em repouso relativo em função da escada, tendo em vista que elas permanecem ocupando sempre a mesma posição aqui. Como ela não se desloca em relação à posição, ela está em repouso relativo. Muito bem, se eu quero a velocidade de A em relação a B, eu vou fazer VA menos VB. Se eu quero B em relação a A, eu vou fazer VB menos VA.
Porém, quando eu uso essa história de usar sempre o sinal de menos aqui, uma menos a outra para a velocidade relativa, eu devo respeitar os sinais da velocidade. No meu exemplo aí, escada e senhora estão com sinais contrários. Então, porque a escada está descendo, as senhoras estão subindo, uma teria que ter velocidade negativa. Então, pessoal, tem que respeitar o mais ou menos, tá, professor? E se eu não quiser me preocupar isso, tem um jeitinho de eu tentar ser mais rápido? Tem. Vem cá. Se dois móveis A e B estão indo no mesmo sentido, B está atrapalhando A de chegar perto. Aí eu vou dizer que a velocidade relativa vai ser o módulo do mais rápido menos o módulo do mais lento. Professor, se eles estiverem em sentidos contrários, A e B se ajudam ou encontram. Se eles vão se encontrar, eu vou somar os módulos. Então, Augusto, mas peraí, tu não dissesse lá que era menos? Isso. Menos fica um menos a outra. Na segunda situação, fica o VA menos VB que está contra a trajetória. Menos com menos mais. Por isso que na prática você somou. Aí agora você vai usar o conceito da velocidade média. Quem é que vai ser o tempo de encontro? O tempo é a distância pela velocidade, já que a velocidade é a distância sobre o tempo. Nesse caso, eu vou usar a velocidade relativa. É como se o móvel parasse e eu transferisse a velocidade para o outro. Depois eu monto uma função horária e para achar a posição do encontro, eu tenho que substituir na função horária. Quando eu tenho questões de ultrapassagem, aí eu vou ter que prestar atenção se eu estou trabalhando com ponto material ou se eu estou trabalhando com um corpo extenso. Cara, supõe que um trem, que é um corpo extenso, vai atravessar um sinal, que é um ponto material. Eu não vou pegar o trem inteiro, eu vou pegar só uma parte do trem como sendo meu referencial. E aí eu vou dizer que o trem passou o sinal. Quando o trem terminou de passar o sinal, meu referencial foi a frente do trem, ó, ela está aqui. Então, qual foi a distância percorrida? No meu exemplo aí, foi o próprio tamanho do trem, foi o próprio tamanho do móvel. Aí, o tempo de encontro, o tempo de ultrapassagem, vai ser o tamanho do trem dividido pela velocidade do trem. Professor, velocidade relativa? Gente, porque poderia ser que os dois móveis estivessem andando. O trem vai ser ultrapassado por uma moto. Então, daí o conceito de velocidade relativa. Nesse caso aqui, como o poste está em repouso, em relação ao solo, a única velocidade resultante seria a velocidade do trem. Mas, professor, e se eu for atravessar uma ponte extensa, saca? Posição inicial, a origem do trem. Na hora que o meu trem terminou de passar, galera, eu comecei a medir a frente do trem, ó. Na hora que ele terminou de passar, a frente do trem está bem aqui. Tio Augusto, então peraí, quem foi que eu andei? Gente, eu andei o trem mais a ponte. Aí eu vou usar o conceito normal, que o tempo vai ser a soma dos dois espaços dividido pela velocidade. Professor, como é que isso aqui podia ser cobrado no vestibular para a gente? Vamos fazer aqui um exemplo, tá? Eu vou pegar aqui para você um exemplo da FUVEST. Uma composição ferroviária tem 19 vagões e uma locomotiva. Opa, então peraí. Essa composição ferroviária, ela tem 20 elementos, 19 vagões mais a locomotiva. Ela se desloca a 20 metros por segundo e cada composição tem 10 metros. Qual é o intervalo de tempo necessário para essa ultrapassagem? Tá, eu quero ultrapassar aqui apenas um ponto material, um sinaleiro. Vamos representar isso? Está aqui o meu sinaleiro, um ponto material. O meu referencial vai ser aqui a pontinha do trem. O trem vai começar a passar pelo meu sinaleiro e vai terminar de passar. Quando o trem terminou de passar, a pontinha do trem, que era o meu referencial, estava aqui. Então, qual foi a distância percorrida pela ponta do trem, pelo meu referencial? Foi o próprio tamanho do trem. Muito bem, o tempo é a distância pela velocidade, vai ser o tamanho do trem pela velocidade do trem, mas lembra que eu tenho 20
vagões, 19 vagões mais uma locomotiva, eu tenho 20 elementos de 10 metros cada um. 20 vezes 10, eu vou ter que o trem mede 200 metros. E está se deslocando com velocidade de 20 metros por segundo. Logo, essa travessia dura 10 segundos. Professor Augusto, e se fosse agora o caso de ultrapassar uma ponte? Vamos fazer a mesma linha de raciocínio? Só que agora eu quero que a gente atravesse uma ponte de 100 metros de comprimento. Gente, a pontinha do trem é o meu referencial. O trem vai passar da ponte. O finalzinho também é o meu referencial. E agora eu vou somar. Então, olha só. Tempo vai ser distância sobre velocidade. A ponte está parada. A única velocidade relativa aí vai ser a própria do trem. Mas a distância percorrida é o trem mais a ponte. Eu tenho 19 vagões mais uma locomotiva, eu tenho 20 elementos de 10 metros, 200 metros, mais a ponte que vale 100. Tudo isso pela velocidade de 20. Então, essa minha travessia vai durar o quê? 15 segundos. Então, quando eu tiver algum corpo extenso, trem, carreta, caminhão, navio, enfim, eu vou ter que levar em consideração o tamanho daquele objeto na resolução da questão. Vou pedir agora, então, que você trabalhe resolvendo as questões do nosso módulo. Um abraço, beijo gigante, até o nosso próximo encontro.